Tá no ar? Tá no ar, já entramos aqui, começando mais uma transmissão do canal do Conde no YouTube, que vocês conhecem, acompanhando aqui. Nós teremos hoje o nosso papo com linguista especial do Dia do Trabalhador, né? Todos nós aqui trabalhadores. Eu estou num dia particularmente intenso, estou de plantão hoje no 247. Mas temos o nosso papo com o linguista e temos assuntos muito importantes para tratar. A semana foi repleta de fatos e de mentiras sobre os fatos. E hoje vamos conversar sobre isso com Pablo Arantes e Leonardo Couto. Antes de revelar a pauta aqui para vocês, que já está no nosso descritivo aqui no YouTube, eu quero saudar primeiramente Pablo Arantes. Saudações democráticas, querido Pablo. Feliz Dia do Trabalhador para você. Vamos lá, tudo bem? Saudações, feliz Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador, né? Devia ser, não Dia do Trabalho, né? É isso aí, gente, vamos discutir um pouco. Muito bom, Leonardo Couto, diretamente de Brasília. Como estão as coisas aí, Leonardo? Você está de laranja em homenagem ao Queiroz? É isso, o PSL? Diz que ontem foi aniversário do Flávio Bolsonaro, né? Vocês viram no Twitter, bombou. Deu até convite, né? De laranja, assim. Eu fico... Depois eu vou procurar alguma coisa sobre isso, assim. Que impulso esses caras têm de fazer, de se sabotar, de fazer essas bobagens, assim, né? Não consegue prever. A gente vive uma balbúrdia no governo Bolsonaro, né? Seja lá o que for essa balbúrdia aí que o Weintraub falou. Vamos começar Tem falando. até gente pelada, né? Tem até gente pelada, Golden Shower. Pelada, né? ele falou de gente pelada na universidade. Pois é. Tem gente que nasce pelado também. Estadual Paulista, né? A gente está no Estadual Paulista, a gente não sabe o que é isso, né? Diz que é coisas federais, né? Eu perdi essa aí, né? De gente pelada, né, Léo? Você lembra de gente pelada lá quando a gente estava lá, a gente esteve junto na Unicamp, eu não cheguei a ver isso lá na não Unicamp. tinha gente Deve pelada. ser coisa de federal. Parece que nas faculdades de medicina tem, né? Tem porque eles precisam estudar o corpo humano, né? Mas aqui, em geral, a pessoa está morta, né? Pois é. O que é pior ainda, né? Que daí já junta com outras... Nossa. Gente, vamos falar sério. Saudações aos nossos queridos internautas aqui do canal do Conde, fazendo essa transmissão especial. Vamos falar... Primeiro, vocês sabem que eu estou um pouco assustado, indignado, estarrecido com a cobertura da imprensa, sobretudo a brasileira, sobre a tentativa de golpe fracassada na Venezuela. Primeiro, eu queria ouvir o Pablo Arantes. Como é que você recebeu a notícia? Acho que de manhã, logo, o noticiário já dava conta que o Guaidó estava de novo lá, né? Soltando aquela coleção de blefes, só que com um ingrediente a mais, que era justamente a libertação. Eles foram lá e libertaram o Leopoldo Lopes, que estava preso por ser acusado de incitar violência, do golpe, da tentativa de golpe em 2016 e tudo mais. Eu sei que você, Pablo, tem alguma ponderação sobre o Leopoldo Lopes. Fala para a gente como é que você recebeu a notícia e como é que você acompanhou ao longo do dia tudo aquilo sendo, mais uma vez, novamente, desmascarado, né, pelos próprios fatos concretos da Venezuela. Pois é, na verdade, assim, a gente sabe muito pouco, né? Uma coisa que a gente estava discutindo ontem é justamente a dificuldade de você conseguir informação com credibilidade, né? E, assim, felizmente, a gente tem... É interessante isso, né? Vários canais... hoje, na internet, tem pessoas lá em Caracas, né? E tal, isso facilita um pouco. Eu achei dois ou três vídeos no YouTube de gente filmando as ruas em Caracas e tal, e você via que havia uma certa normalidade, né? Agora, é impressionante como a gente sabe pouco sobre a Venezuela, né? O que eu fiquei sabendo mais tarde, depois, foi que eu acho que os Estados Unidos tinham uma certa confiança, porque isso foi armado pelos Estados Unidos, tá? A essa altura, tem muitas coisas que levam a gente a suspeitar disso, né? A visita meio relâmpago do ministro, do nosso chanceler, né, a Washington, conversou com o Bolton, conversou com o Mike Pompeo, né, e eu fiquei sabendo ontem que tinha um general envolvido na história, e era justamente
o cara que cuidava da inteligência. Então, acho que eles conseguiram cooptar esse general, e eles acharam que isso ia dar uma vantagem meio decisiva para eles no possível golpe, né? Mas acho que também houve alguma coisa de um agente duplo, assim, alguém, parece que alguém um outro general parece que, digamos, fingiu que se bandeou para o outro lado e na verdade não, depois negou que tivesse tido Um conversa. agente duplo meio que a serviço do Maduro, talvez? Eu ouvi uma coisa assim. Mas eu acho que é isso que eu estava conversando contigo antes, né? O Pepe Escobar que já falou isso sobre essas tentativas de golpe tipo CIA, né? Os caras, eles têm muito dinheiro, têm muitos recursos, mas eles não conhecem de fato o exército, não têm um conhecimento profundo da lealdade do exército bolivariano ao Maduro. Enfim, e eu acho que nem é o Maduro, é a Venezuela, né? Enfim, a revolução, digamos assim. Bom, você falou do Pepe Escobar, deixa eu até lembrar que daqui a pouco o Pepe Escobar vai dar uma entrevista. Pepe Escobar é uma metralhadora, né? Vocês já viram ele falando? Ele é sim, é uma usina de, enfim, um profundo conhecedor da cena geopolítica. Vai dar uma entrevista daqui a pouco, depois do nosso papo com o linguista, na TV 247. Leonardo Couto, daqui a pouco eu vou ler aqui os comentários dos nossos internautas que estão chegando para a transmissão. Antes disso, Leonardo, como é que você... Eu adoro o ceticismo do Leonardo Couto com relação à imprensa, seja ela qual for, né, Leonardo? Em quem confiar, Leonardo Couto, para ter notícias sobre, enfim, geopolíticas e, sobretudo, Venezuela? Gustavo, eu tive muita dificuldade, realmente, já tem há algum tempo, sobre apurar essas notícias da Venezuela, né? Quer dizer, a imprensa brasileira, a gente sabe que pelo menos nisso, talvez nisso seja um dos piores assuntos que ela cobre, da forma como cobre, e falta informação mesmo, né? Eu vi realmente algumas fontes também dessas, até que acho que foi o Pablo que mandou ontem, de vídeos com entrevista com pessoas que estavam lá na Venezuela, né? Mas o que me ficou claro para mim desde o começo, e surpreendente, né? É um certo amadorismo desse golpe, né? Quer dizer, assim... Eles precisam de um guia, de um tutorial, né? Não, assim, e eu venho falando aqui nas outras reuniões, nas outras papos entre a gente, que os golpes hoje precisam mais de tanque, né? Mas eles voltaram à coisa antiga do tanque na rua, assim, mas sem suporte popular, assim, ele tem um pouco de suporte popular, mas não é grande coisa, né? Quer dizer, aí o cara da inteligência não consegue avaliar o quanto de suporte popular e suporte dentro das Forças Armadas, quer dizer, aí a gente começa a fazer várias hipóteses. Bom, talvez se fosse só um início, né, para tentar, porque ele disse assim, não, amanhã voltem para as ruas, né? Será que é uma tentativa meio desesperada de fazer a coisa começar a engrenar, mas para pensar em uma coisa para daqui a vários meses, né? Aumentar o caos, né? Porque isso é uma outra estratégia possível, né? Você aumenta o caos e para forçar uma queda do Maduro, né? Mas assim, o amadorismo realmente é impressionante. E é isso, você falou sobre o Leopoldo Lopes, acho que lá como chama? No nosso roteiro? No nosso roteiro, eu botei algumas coisas lá, porque eu vi uma parte da imprensa brasileira, da imprensa progressista, né, um pouco demonizando a coisa do camarada. Eu não conhecia mesmo a história, uma coisa que, por algum motivo, eu não conhecia até ontem. E aí eu fui ver, enfim, ali não tem nenhum santo, né, naquela briga, né? Eu não vou defender Maduro nem Chávez, obviamente, a gente sabe todos os problemas lá. Alguns são inegáveis, alguns são causados internamente, muitos causados externamente, pela política externa de outros países, né? Principalmente Estados Unidos, mas o Alto Comissariado da ONU, né, que deu aquela recomendação que o Lula concorresse às eleições brasileiras, né, não avaliou o mérito do caso ainda, né, mas fez essa recomendação que o governo é obrigado a seguir e ignorou realmente, né, o governo brasileiro, a justiça brasileira. Mas eles também, esse mesmo comissariado pediu a soltura dele, né, na época que ele foi preso, pouco depois, né, porque
não que ele seja inocente, mas ele não teve acesso a um julgamento, né? Justo, né? Quer dizer, foi a portas fechadas, sem direito de defesa, ou de defesa parcialmente prejudicado, né? Então, eu vi uma parte da imprensa progressista demonizando, assim, como se o cara fosse o assassino de tudo. Sim, ele estava lá nos golpes, etc., mas o problema é não ter o julgamento justo, né? Isso é diferente no caso do golpe brasileiro, que é bem mais bem feito, né? Quer dizer, no papel, o julgamento do Lula é ótimo, né? Se você vê só no papel, se você não vê o conteúdo, né? O problema é o conteúdo, o problema é que conclusões chegaram a partir do quase nada, né? Mas no papel ele teve advogado, teve defesa primeira, segunda, terceira instância. No papel é uma beleza, né? Mas parece que lá nem no papel funciona, né? Isso eu achei uma coisa interessante. Pois é interessante. A notícia que eu vi do Leopoldo Lopes era de que, pelo menos, porque a imprensa, o Folha, Estadão e Globo chamavam ele de preso político, né? Como não chama, eles se negam a chamar o Lula de preso político. Mas essa é a conclusão que você chega vendo esses relatórios da ONU, etc. Né? Ele não é acusado, porque ninguém é acusado como preso político, vai para a cadeia como preso político, né? Mas, enfim, existe, não é só uma coisa o meu ponto é que não é só a oposição que chama ele de preso político, não é só a oposição venezuelana, vai um pouco além disso, né? Mas, Léo, sabe o que é interessante sobre o Leopoldo Lopes? Sabe como é que ele chegou a ser preso? Sabe por que ele caiu nas mãos da justiça? Eu vi essa história também, né? É o seguinte, a inteligência venezuelana detectou conversas entre oposicionistas dizendo a gente tem que matar esse cara. Porque ele foi um golpista, mas o que ele fez não deu certo e tal, e os caras falaram, a gente vai ter que degolar esse cara. E aí, qual que era o único jeito dele se proteger? Era se entregar. E aí, assim, eu concordo que é complicado, o cara não ter o julgamento, etc. Agora, aparentemente há provas de que ele incentivava, assim como o próprio Guaidó, de que ele incentivava mortes, né? Não era nem assim de apoiadores do Chaves, eles apoiavam mortes para criar um clima de guerra civil, né? Que eu acho que era justamente o que eles queriam com esse movimento, era alguma coisa para criar comoção, né? E outro aspecto farsesco da história, eles, aparentemente, no movimento de ontem, eles conseguiram 2 tanques. Sabe que tanques eram? Eram tanques daqueles que esguicham água para conter multidão. Cara, olha que coisa farsesca isso, né? Não, acho que é um grande exemplo, a questão da Venezuela, essa tentativa de golpe fracassado, é um grande exemplo de como esse sistema de blefes, né, espalhado por golpes, enfim, historicamente, os golpes da América Latina dos anos 70 foram também tramados nesse sistema, só não tinha internet na época. A gente percebe que esse sistema da Venezuela é o sistema obsoleto, né? Eu brinquei, falei, manda o Aécio Neves para lá, quer dizer, o Brasil sabe fazer um golpe, né? O Brasil fez direitinho o golpe, foi uma coisa sofisticada, perto desse da Venezuela, que não dá certo nunca. Eu tô quase para dizer que o Guaidó é comunista, né? O Guaidó, ele está ajudando o regime do Maduro de fazer tanto golpe que fracassa, quer dizer, só fortalece o Maduro ali na Venezuela. A gente sabe que, enfim, eu estou brincando, não é muito bem assim, mas com relação também ao Leopoldo Lopes, ele está agora, se refugiou na embaixada chilena, porque a única opção para ele agora, quer dizer, na Venezuela não pode ficar mais. Quer dizer, interessante isso que o Pablo lembra, de que ele sofreu ameaça de morte dos próprios, né? Era um problema ali dos próprios oposicionistas. Confere, Pablo? Isso mesmo, os colegas golpistas dele queriam matá-lo, né? Pois então, e aí o chavismo calculou que se ele fosse morto, a culpa recairia sobre o chavismo, entendeu? Perfeitamente, seria terrível, eles são capazes até disso, de matar o Guaidó, o cara que sofre. Mata o Guaidó, eles mesmos se matam ali, colocar mais um problema. E aí, assim, ele pediu pinico para o chavismo porque ele não estava conseguindo garantir a própria segurança, né? Quer dizer, é ridículo isso, né? Pois foi um festival, foi realmente um momento grotesco, assim,
muito amador, inclusive o próprio governo americano. E assim, o Mike Pompeo falou de ontem para hoje, que o Maduro já estava de passagem para Cuba, com o avião já esperando para ele ir para Cuba. Eles nem mentir mais conseguem, eles desaprenderam a mentir. O que eu também dirijo essa afirmação à imprensa brasileira. Desaprenderam, ficou difícil mentir agora. Quer dizer, quem que acredita nisso? O cara tem apoio popular, tem o apoio das Forças Armadas, enfim, já resistiu a vários golpes. Por que ele vai fugir nesse golpe que todo mundo viu que era um grande blefe nesse início logo no início da manhã aqui, que a notícia veio para o Brasil. Leonardo, acrescenta mais alguma coisa para a gente passar para outro tema, querido? Não, eu acho que você disse tudo mesmo. Realmente, agora é esperar como é que eu desenrolar disso. Se for fazer uma previsão selvagem, é que isso é uma tentativa de começo de caos, né? De aprofundar o caos, né? E aí, politicamente, não só o caos econômico, mas vai saber o resultado disso, assim. Não parece que vai muito longe, né? Assim, e é claramente um golpe, né? Eles tentam vender como uma revolução, mas você bota tanque na rua, você não tem apoio popular, como é que você vai chamar? Tanque de água foi demais, né? Tanque de carro pipa, pode dizer que é um tanque. Tem uma coisa que é o seguinte, eu não sei, eu vi em algum programa, não sei se era alguma coisa na fórum, que alguém disse que viu na CNN que a chamada dizia golpe, que a CNN se referiu ao acontecimento como golpe. Que eu achei se for verdade, eu não tive tempo de conferir, mas achei que se é verdade uma novidade aí. A linguagem é traiçoeira, né? Até a Folha de São Paulo chama o Lula de presidente de vez em quando, né? Eles às vezes escorregam nas próprias amarras e nas próprias mordaças. Deixa eu ler um pouquinho aqui os comentários dos nossos internautas aqui. Saudações a todos vocês, queridos, quiserem fazer perguntas para a gente. Saudações Mala do Gedel, Antônia Santos, Lúcia Campos, bom dia, Conde, um ótimo dia para você e para todos aí. Josi Rodrigues, vamos ver aqui, Kelly Meirelles, Gal Evangelista, Paulo César dizendo, os meus amigos carteiros apoiaram Bozo Laranja Podre Presente, Correios privatizados, como é que é? Às vezes eu leio uma coisa e só vou entender depois. Enfim, ele está insinuando aqui que os Correios serão privatizados, né? Vai ter essa briga realmente, né? Ana Cecília Austrégésio Lereda, saudações a todos os trabalhadores do nosso país, somos os responsáveis pelo progresso da nação. Antes só uma coisinha, posso só um comentário? Outra coisa vergonhosa nessa história que é o seguinte, parece que são 25 oficiais, né, que estão envolvidos também tem isso, uma informação que pouco se divulgou, né, são 25, quer dizer, um exército que é bastante grande, aliás. E você sabia que parece que o Guaidó pediu asilo na França, o Leopoldo Lopes no Chile, mas alguns pediram exílio na Embaixada do Brasil, cara. Pois é, então, tem essa situação... Para golpista de quinta categoria da Venezuela, que beleza. Pois enfim, foi um festival grotesco de noticiário mentiroso. Eu fiquei estarrecido, quer dizer, achei que a imprensa brasileira tinha aprendido alguma coisa, porque o problema deles, Folha, Estadão e Globo, e a Globo, sobretudo, né, que se empenhou demais em se engajar ao lado do Guaidó e dos oposicionistas venezuelanos, é que a credibilidade cai no limbo, né? Quer dizer, quem que vai acreditar numa imprensa que se engaja, que faz torcida, que levanta bandeira para derrubar... E que não manda um puto de um jornalista para lá. Pois não manda ninguém para lá. O correspondente da Globo News está lá na Argentina, quer dizer, a não sei quantos mil quilômetros de onde a ação está acontecendo, quer dizer, assim, os bloguinhos sujos é que estão mandando gente para lá, ou que estão fazendo contato com gente que está lá na rua, em Caracas, né? Perfeitamente. E tem as agências internacionais também, né? Ontem eu conversei com o Zé Reinaldo Carvalho, que é um especialista na questão da Venezuela. Teve lá na posse do Maduro, tudo mais, jornalista com experiência internacional, e ele disse de algumas fontes que são, pelo menos, né, para você poder cruzar as informações. A Xinhua, que é a agência chinesa de notícia, a Sputnik,
tem a Russian Today, tem uma agência da Síria, depois eu passo o nome para vocês aqui também, para todos nós, né? A agência da Palestina, quer dizer, tem agências de notícia para todos os gostos. E a gente precisa realmente ponderar, não ficar só nesse rame-rame das agências europeias e tal, americanas. A gente tem de realmente expandir um pouco a nossa... Porque existe a oferta de informação e a gente pode realmente ter uma interpretação melhor dos fatos, uma fonte primária das informações com mais qualidade. Vamos falar um pouquinho, Pablo e Leonardo, antes de entrar na questão da Amazon, do armazenamento, que a gente vai entrar na questão da tecnologia, um papo super importante, vocês dominam tão bem isso. Eu queria falar mais um pouquinho do noticiário da semana e falar da entrevista do Lula de alguns pontos. Pontos que vocês me mostraram na nossa conversa de roteiro desse programa e que me chamou muito a atenção, realmente. Começar com o Leonardo Couto. Eu vou pedir para você fazer a sua, enfim, análise em linhas gerais da entrevista e depois eu vou trazendo as questões pontuais aí. Leonardo. Tá, eu vou falar 2 pontos da entrevista, né? Não vou comentar sobre a entrevista toda, assim, minha opinião é... Até porque nem dá, foi realmente uma entrevista muito boa. O Pablo vai falar depois sobre a qualidade dos entrevistadores, a visão dele, né? Mas, assim, foi uma entrevista boa e principalmente porque deixou o Lula falar, né? Também, e aí é que ele brilha, né? 2 pontos me chamaram a atenção, 2 assuntos, né? Que eu queria comentar. Primeiro, ele fala, ele tem bem claramente, isso a gente imaginava, que ele fala assim, ó, desde o começo do processo a gente viu que era uma perseguição, que era claramente perseguição e da Lava Jato que iam chegar em mim, né? Ele fala isso assim, desde o começo eu sabia, mesmo que as pessoas não acreditassem, eu sabia que iam chegar em mim, que esse era o objetivo, né? E aí, essa parte não é surpreendente, né? E aí, mas aí, quando ele fala sobre a coisa da eleição, logo depois, ele fala que decidiu concorrer porque naquele momento nenhum advogado, PT, nenhum jurista dizia que ele não poderia concorrer. Todos diziam que ele poderia concorrer sub judice, né? E aí essa informação, essa me causou um estranhamento, né? Porque eu na época, eu achava que já era mesmo, né? Quer dizer, que as cartas estavam marcadas e que não iam deixar de concorrer de jeito nenhum, né? E aí eu fui recuperar o noticiário da época, né? Eu disse, não, minha impressão pode estar errada. E aí você tem o presidente do TSE na época, não lembro exatamente quem era, mas é sempre um ministro do Supremo, falando sobre... Foi o Fux. Ele falou assim, obviamente eu não vou falar sobre o caso concreto, mas todos os que foram julgados em segunda instância, nenhum deles concorre a eleição nenhuma, né? Estava claramente dizendo ali, ó, não vai rolar, né? Aí você pega outras notícias de juristas dizendo não vai rolar, né? Mas aí o que a gente faz com essa informação, né? Agora com essa coisa do Lula falando, quer dizer, todo mundo me assegurou que eu poderia concorrer sub judice, né? Aí, bom, se você levar ao pé da letra a informação, né? Quer dizer, me parece que esse foi o grande estelionato eleitoral, né? Quer dizer, como assim? Te afiançaram? Que advogados são esses? Que juristas são esses que te afiançaram que você poderia concorrer naquela situação? Mas assim, ou que cegueira é essa, né? Mas, por outro lado, você pode, bom, talvez não seja isso exatamente, né? Talvez a mensagem erramos de estratégia e essa é uma desculpa, né? Quer dizer, não vamos assumir o erro de estratégia aqui nesse tipo de canal, nessa entrevista, né? As duas hipóteses me parecem bem ruins, na verdade, né? Mas, assim, como conciliar essa afirmação dele, né? Quer dizer, todo mundo me garantiu que eu poderia correr, mas a nossa memória, isso ainda está, e a gente voltando no noticiário, era claramente que não tinha chance, sabe? Claro, o juiz pode decidir qualquer coisa, mas assim, o clima não estava favorável, assim, não teve nenhuma evidência agora de que a coisa está revertendo para ele, uma mudança, uma diminuição da sentença, não quer dizer inocência, né? Quer dizer, no mérito, nada mudou, né, para ele ainda, e eu não realmente me causou muito estranhamento e dificuldade de interpretar isso, né? Eu achei curioso vocês apontarem esse detalhe da entrevista do Lula, que é justamente dizer que a decisão de sustentar a candidatura foi baseada
na opinião técnica de todos os advogados e juristas com os quais o Lula travava interlocução. Pablo Arantes, depois de você falar, eu vou emitir aqui a minha percepção sobre sobre esse fato da entrevista do Lula. Pablo? Então, eu queria também, vou comentar pontos, não vou falar de tudo, assim, só achei que foi muito importante, e que na verdade, até mais do que o conteúdo, muito importante foi ver o ânimo dele, né? Acho que o Ben Altman falou isso, e concordo muito com ele, assim, que todo mundo vê que ele está lá inteiro e batalhando, foi bastante importante, né? Uma coisa que me chamou a atenção foi que, embora ele sempre tenha se colocado de maneira muito veemente, assim, apontando que ele estava sendo perseguido e tal, eu acho que ele nunca tinha falado palavras tão fortes sobre o Moro, sobre o Dallagnol e sobre a justiça. Eu acho que ele tinha antes, até aqui, uma coisa assim, confiamos na justiça, e eu acho que isso liga um pouco com o que eu estava falando antes. Eu acho que, na verdade, eles não podiam supor que o Supremo fosse tão longe, entendeu? Que o sistema todo fosse tão longe. Inclusive, muitos candidatos presos foram eleitos, né, em 2018. Então, tudo bem, eu acho que ele já podia sacar que era uma coisa, que existe um sistema judicial contra ele, né? Mas eu acho que inclusive, para eles poderem dizer, para ele poder dizer que estava sendo perseguido, digamos, ele tinha que dar todas as chances, ele tinha que deixar os caras cometerem todas as arbitrariedades para falar assim, olha, a partir daqui não tem como, não há como, né? Eles tiveram todas as chances de emendar os erros que fizeram. E acho que você pode questionar essa estratégia, com certeza, e muita gente na esquerda questiona, mas e eu acho que agora ele está indo para um segundo estágio da estratégia, que pagamos para ver, confiamos nas instituições, mas não tem dúvidas de que o jogo está contra nós, né? Existe alguma coisa sistêmica contra nós. E eu acho que foi muito bom ele ter dito assim que o Dallagnol mente. Ele nunca tinha dito isso de maneira tão explícita, né? E uma outra coisa também que veio mudando nas declarações que ele foi fazendo, mesmo antes da prisão, um discurso bastante mais contundente a respeito da imprensa, né? Porque ele sempre foi o cara que deu milhões de entrevistas e falou, e piriri, parará. E agora ele falou muito claramente, foram tantas horas, não sei quantas horas, 80 horas de manchetes contra mim, de capas, de não sei o quê. Eu achei ótimo, porque ele deu várias e várias alfinetadas na Mônica Bergamo, dizendo que a Folha tinha dado isso, que a Folha tinha dado aquilo, coisas mentirosas e tal. E ele podia ter dito muito mais, né? Ficha falsa da Dilma e tal. E eu achei que ele teve um discurso muito mais aberto, assim, inclusive dizendo que a própria justiça só pôde fazer o que fez por conta desse conluio com a imprensa, né? E aí, só para concluir, uma coisa que me chamou a atenção foi que as perguntas da Mônica Bergamo, cara, me pareciam perguntas de coluna social, sabe? Assim, o senhor lava a própria roupa, sabe? Assim, uma coisa meio de fofoquinha. E eu acho que muita gente, digamos, queria saber dele coisas sobre o cotidiano, como é que é a vida e tal. Mas eu achei, assim, de uma futilidade. E quando a coisa pegou para valer, quando ela foi, por exemplo, ela ficou, as perguntas dela tinham muitos pressupostos. Ela ficava, por exemplo, fez a famosa pergunta e cadê a autocrítica do PT, umas coisas assim, né? E ela se irritou, chega a vozinha dela ficou mais esganiçada quando ela foi falar sobre a Dilma. Porque a Dilma, ela saiu muito mal avaliada, só não perdeu pro Temer, não sei o quê. Quer dizer, essa forçação de barra para ele jogar a Dilma debaixo do ônibus, sabe? Assim, agora, acho que ele evitou todas as cascas de banana que ela eventualmente preparou para ele, assim, sabe? Então, mas achei isso, assim, você tem a oportunidade de fazer a entrevista do século e você pergunta se ele lava as cuecas, cara. Eu achei isso... Não, vamos falar sobre isso. Eu acho que, bom, em primeiro lugar, sobre a questão
do parecer da defesa do Lula com relação à sua possibilidade de ser o candidato, eu acho que, de fato, enfim, além de ser estratégia, é uma questão técnica. É uma questão de você... todo o corpo jurídico dava como certo que, enfim, as percepções no país todo, os magistrados, eram de que, progressistas, evidentemente, porque você tem dois lados, né, de que o Lula poderia ser candidato. De qualquer maneira, também um gesto político. Acho que o Lula foi muito inteligente na resposta dele, enfim, acho que ele tem a condição de dizer isso, de dizer que os advogados deram o parecer e que ele pagou para ver, justamente como vocês disseram também, de manter a candidatura. Eu acho que foi estrategicamente, politicamente perfeito. Por uma razão muito simples. Se ele abdica dessa candidatura em favor do Haddad num período anterior, sem confrontar, quer dizer, sem lutar pelo seu direito de ser candidato, a gente poderia ter um esvaziamento. Sim, agora não dá para saber mais, né? A verdade é que não dá para você ter a gente que cobriu o noticiário quente ali no dia a dia, todo momento, sentia que essa confrontação do Lula com a instituição, com o STF e tudo mais, deixava o Lula muito mais forte eleitoralmente. Então, enfim, é uma questão que eu acho que a gente não pode subestimar aí a intuição do Lula, que é uma intuição trabalhada ao longo dos anos. Porque, na verdade, obrigava os caras, aquela coisa assim, você vai julgar, no meu caso, contra toda a jurisprudência, você vai fazer isso, eles iam lá e faziam, né? Então, eu acho que isso ia mostrando, né, como realmente era uma coisa... Né? Porque eu acho que não eram só os advogados que diziam, não, dá para concorrer subjúdice, assim, você tinha uma tremenda jurisprudência, né? Então, assim, eu não sei, eu acho que era uma mistura de assim, digamos, confiança em parecer técnico com enfim, estratégia política mesmo. Inclusive, houve muita gente que criticou a estratégia, dizendo assim que, na verdade, ele devia ter persistido até o fim, nem ter lançado o Haddad, assim, já que você foi nessa de vamos pagar para ver e estourar a história, que ele devia ter mantido até o final, assim, né, por exemplo, ver se eles iam ou não iam tirar o nome dele da urna e tal, enfim, eu não tenho uma opinião exatamente agora tudo isso já ficou na história, agora a gente tem que ver quais são os desdobramentos. Vamos aproveitar, nós estamos falando do Lula aqui, o pessoal está super interessado nessa questão. Vamos falar da eleição na Espanha? Deixa eu ver alguns comentários aqui. Ana Cecília dizendo, a Bergamo tentou constranger o Lula, fracassou inteiramente. Eu não acho a Mônica Bergamo, assim, o Lula respeita a Mônica Bergamo, aliás, por isso que ele autorizou a entrevista, diga-se de passagem, que ele poderia não ter autorizado. E eu acho que, na verdade, ela funciona como... Ela verbaliza um pouco a dicção da Folha de São Paulo, mas que permite o Lula nadar de braçada, como a gente comentou na nossa preparação. Eu acho que ela não fez nada de maldade, assim, o que eu estou dizendo assim, essa é a visão dela sobre a coisa, assim, né? Para as pessoas do Lula, assim, ser humano e tal, né? Eu não acho que ela fez de sacanagem, eu acho que mostra o que é essa imprensa, assim, qual é... eu entendi como, acho que acho que tem um pouco de jornalismo ali, eu estou um pouco condescendente, afinal sou o Conde, eu estou condescendente com a Mônica Bergamo. Bom, vamos falar da eleição na Espanha, que tem o dedo do Lula nisso, né? Todo mundo percebeu, vou passar para o Leonardo Couto e depois para o Pablo, porque no dia da eleição da Espanha, a primeira página do principal jornal espanhol, El País, foi a mais vista da história do jornal no mundo, a entrevista do Lula. A entrevista do Lula também teve 10 milhões de visualizações, acho que no primeiro dia, pelo mundo todo. E muita gente da Espanha, teve uma deputada brasileira que foi eleita na Espanha, e muita gente... porque na Espanha o voto não é obrigatório, que ficou motivada a votar depois de ler a entrevista e ver a entrevista do Lula. Quer dizer, teve um impacto ali. Leonardo Couto, Lula cravou na eleição da Espanha? Eu não vejo evidência, na verdade, assim, além de um desejo das pessoas de interpretar dessa forma. Eu não vi números assim que mostrassem que houve uma virada
depois do fato da entrevista do Lula ser publicada, que possa ser atribuída. Eu não vejo causa e efeito aí. Eu vejo uma coincidência de datas, mas assim, eu não vi nenhum dado real, além de argumentação vazia, de que teria tido esse impacto todo. Houve alguma virada? Eu acho que não houve nenhuma virada, assim, Não, a gente não está falando em virada, a gente está falando, quer dizer, em alguns relatos e no resultado concreto. Sim, mas esse é o ponto. Vamos ficar só com o resultado concreto e o resto é anedota, né? Porque a gente está vendo, uma deputada brasileira falou que... Deputada espanhola, né? Que é brasileira, e etc. Sim, serve como uma história inspiracional. Você é o advogado do diabo aqui mesmo, mas assim, eu não vejo muito essa relação de causa e efeito, assim. Não é porque aconteceu antes que causou esse efeito, né? O que eu sei que realmente houve uma expectativa de que o partido ultranacionalista lá, ultradireitista, tivesse um pouco mais de votos, e isso foi uma decepção grande deles, né? Mas ainda bem que não teve, né? O partido tem um nome curioso, Vox, né? Mas não teve, mas assim, a tendência meio que se confirmou, né? E aí eu não sei até que ponto a gente pode falar de uma influência do Lula em si, né? Na eleição, né? Porque as datas foi uma coincidência, a gente sabe. Por que essa entrevista aconteceu agora? Porque, no fim, foi um ministro do STF se vingando dos colegas, né? Se vingando da Lava Jato. É por isso que a entrevista foi autorizada. No fim, a gente sabe isso. Então, tem uma série de coincidências aí, né? A gente tem que tomar cuidado para não ver demais nas coisas. Para não cair naquele oba-oba, aquela coisa. Exato, assim. Os dados que eu vi, causadas, né? Os dados que eu vi diziam o seguinte, que eles estavam fazendo trackings diários, né? E a eleição aconteceu no domingo e ele deu a entrevista na sexta. Parece que 5 dias antes do domingo, ou seja, já antes da entrevista, a tendência já tinha se cristalizado. Os resultados de 5 dias antes da eleição já ficaram muito parecidos com a eleição do domingo. Então, eu acho que não houve uma virada, mas acho que o Gustavo mesmo disse que a questão não era de dizer que era uma virada. Então, acho que realmente não dá para dizer que foi um fator decisivo, né? O que eu acho que mostra é que ele é um cara que está muito bem informado, né? Acho que mostra que o Lula é um cara muito bem informado, ele está ligado no que está acontecendo. E eu acho que isso o episódio mostra, principalmente o dado aí que o Gustavo trouxe do El País, né, da visualização, que o mundo ainda presta muita atenção ao Lula, né? Esse eu acho que é o fato relevante, né? Mas falar disso de influência direta na eleição como uma parte da imprensa progressista. Eu também acho que isso aí é hype demais, assim, é wishful thinking, né? Eu acho também que tem um certo exagero. Mas tem uma coisa interessante que assim, muita gente estava dando como certo que o Vox teria inclusive extrapolando a experiência brasileira, a experiência do Brexit e tal. Eu não vi ainda uma análise mais detalhada que mostrasse o que exatamente aconteceu. Agora, um fator interessante é que parece que o PP, que é o partido, digamos, seria o PSDB de lá, né, a direita mais tradicional, que era o partido do Rajol, né, que era o ex-primeiro-ministro mais conservador e tal. O partido meio que deu uma desaparecida, e aí o que aconteceu foi que pulverizou um pouco. Agora, o que aconteceu para que o Vox não conseguisse... eu também não li muito, não achei, também tem isso, você não acha muita coisa. Pelo menos assim, numa busca que eu dei, eu não achei uma explicação não uma explicação exatamente, mas eu não achei descrições ou um relato sobre se... porque quem está por trás do Vox é o Bannon e tal, quer dizer, não que está por trás, mas certamente assessorou e tal. Eu não sei se eles tentaram aplicar as mesmas estratégias de espalhar coisa por WhatsApp e tal. Eu sei que tem lá uma rede parecida com a de outros lugares aí, de reuniões, e um pouco como aconteceu em 2013, né? E uma outra coisa que parece que é peculiar na Espanha
é que, digamos assim, parece que os eleitores de centro-direita são os mais assíduos eleitoralmente, em geral. Então, o que acontece é que, às vezes, o eleitorado de esquerda resolve ir um pouco mais às urnas, né, ter um comparecimento maior, e isso pesou para o PSOE ter uma votação um pouco maior. E também foi um pouco diferente o fato de que, um pouco inesperado, o fato de que o Podemos, né, que seria meio que o PSOL daqui, uma esquerda mais, enfim, jovem e tal, teve menos votos, eles perderam cadeiras, né, e o PSOE parece que avançou um pouco no eleitorado do Podemos, e o Vox não teve tanta votação quanto se imaginou. Então, ainda, não sei, estou esperando uma análise assim que passe um pouco o calor da hora para se ver, né, melhor o que aconteceu. Até porque, também conversando com o Zé Reinaldo Carvalho, quer dizer, o Pedro Sanches, né, ele vai ter de fazer uma aliança com a centro-esquerda, centro-direita também, para poder governar na Espanha. Então, a questão, enfim, ela extrapola um pouco a mera percepção, inclusive sensível, que está no momento da esquerda brasileira nesse momento. Pablo, quer complementar? Parece que o separatismo catalão foi decisivo, porque é o seguinte, parece que o Sanches conseguiu arrebanhar assim, um pouco mais de eleitores, porque ele se afastou de maneira muito, muito clara do separatismo catalão. E agora, na verdade, porque se ele voltasse atrás agora, ele teria todos os votos que ele precisaria no parlamento para ser o primeiro-ministro. Então ele vai ter que costurar, inclusive talvez pedir votos para os Ciudadanos, que é uma coisa meio centro-direita, né? E a história é que o problema é que o separatismo catalão ele não é muito bem visto no resto da Espanha, e ele também não é exatamente progressista, né? A Catalunha é meio que o centro industrial da Espanha. E, então, nesse aspecto, enfim, a interpretação disso na Espanha não é muito boa. Assim. Acabada, né, lapidada, assim. Eu quero lembrar a todos os nossos internautas também, acho muito importante, por isso que o Papo com Linguista, que eu estou tão feliz com esse programa, tão feliz de ouvir vocês. Pablo e Leonardo Couto são foneticistas. Por que eu estou dizendo isso? E nós todos somos linguistas. Eu sou analista do discurso, Pablo é foneticista, né, Pablo? Você não mudou a sua área. Não, né? E aí eu quero dizer que, assim, a fonética é uma área da linguística que tem imenso rigor de matemáticos, de físicos, praticamente, no controle dos dados e na aferição e na interpretação dos dados. Então, por isso que o Leonardo, eu acho tão relevante, tão importante, ele ser cético com relação a algumas percepções que nós temos aí na cena internacional, por exemplo, uma percepção que eu tenho. Agora, o que o analista do discurso diria dessa coincidência, já que o Leonardo falou de coincidência, né? Do Lula dar uma entrevista, de você ter uma eleição na Espanha em que a esquerda tem... O Lula, bom, para alguns seria sorte, né? Alguns seria sorte. Mas o fato dessa interpretação ser possível já é um dado significativo, né? Porque você tem um momento em que o Lula volta a aparecer e que você já tem uma sinalização no mundo e que a esquerda pode ter algum tipo de recuperação depois de alguns anos aí do fascismo, enfim, dessa extrema-direita ter ganhado tanto espaço no mundo, né? São situações... por exemplo, estou comprando a sua tese, viu, Leonardo, de que é uma coincidência, mas a possibilidade de se interpretar dessa maneira, mesmo sendo repleta de ponderações, já é uma realidade discursiva também. Bom, tudo bem? Você quer comentar? Alguém quer me destruir aqui? Não, são dois acontecimentos que dão alento, e a gente precisa de alento, porque a realidade está muito árida. Então, eu acho que houve a coincidência de dois eventos que é isso, dão esperança, dão alento, né? Olha, esses caras não são tão super poderosos assim, né? E tem materialidade discursiva, quer dizer, materialidade O Bannon não manda, ele não decide com um botão as eleições, né? Com toda a perseguição, surge uma brecha para o Lula falar, a gente precisa desse alento. Né? Eu acho que isso aí... Léo, abrir seu microfone. Pronto. Não,
Estão me ouvindo? Só para a gente trazer outros temas também na sequência, eu ler aqui. Não, é só isso. Realmente, eu estava falando de coincidência e a minha crítica um pouco a esse episódio, né, é vender isso como notícia, né? Como interpretação é uma coisa, né? Mas vender como notícia, né? É isso que é um pouco mais complicado, eu diria, beirando desonesto, né? Esse é o ponto, assim. O jornalista, qualquer que seja a formação dele, eu não sou jornalista, ele tem que ver essas relações de causalidade e isso, quando às vezes eu falo com vocês, o ideológico falou um pouco mais alto do que a apuração da notícia em casos como esse, né? Se você tenta vender essa coincidência como notícia, ver tudo sob a sua ótica, é um pouco isso, e isso é que é o exercício difícil para jornalistas bons. Nesse sentido, Leonardo, eu queria dizer para vocês o seguinte, rapidinho, para ver se a gente consegue lidar com isso também. Essa história de que a ultradireita está vencendo no mundo, eu também acho que é um pouco uma percepção ideológica, vocês não acham? Porque assim, será que é mesmo? Não, porque a direita está dando as cartas do mundo. A gente tem exemplos nossos muito próximos, isso enviesa a nossa percepção, mas a gente ainda tem o caso grande dos Estados Unidos, né? Esse, até o ano que vem, quando tiver novas eleições, vai ficar esse espectro aí. Bom, o Trump, essa direita extrema, não é tão extrema quanto a do Bolsonaro, que essa só tem lá nas Filipinas, né? Com o Duterte. Mas a das Filipinas é tão ultra que nem a do Bolsonaro? É mais ou menos igual, né? Porque ele diz assim, tem que matar as pessoas na rua mesmo, né? O Bolsonaro fala que tem que matar petista, tem que matar sem terra, né? Então é meio que igual, assim. Enfim. E aí tem os Estados Unidos que fica isso, quer dizer, concordo com você, não é que a extrema-direita tá no mundo todo, mas enquanto tiver, pelo menos nos Estados Unidos, né? Eu acho que eu vou afastar totalmente, né? Um assunto bom para a gente tratar, talvez não hoje, porque enfim, eu sabia que o nosso papo hoje ia ser assim, ia ser polêmico e a coisa ia pegar, a audiência está estourando aqui no canal. Muito feliz aqui com a audiência no canal do Conde, muito obrigado. Temos 440 pessoas ao vivo, que para o meu canal é bastante. E daqui a pouco eu vou ler. O pessoal está dizendo aqui, muita gente falando para a gente falar do Dia do Trabalhador, né? Hoje é Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho no mundo todo, nós temos festividades, enfim, temos manifestações hoje no Brasil também. Mas antes de falar do Dia do Trabalhador, rapidinho, queria ouvir o Pablo e o Léo também sobre o futuro Donald Trump. Enfim, ele pode ser reeleito o ano que vem, mas nós temos aí o Joe Biden, que se lançou pré-candidato no Partido Democrata, e o Bernie Sanders também. Eles têm quase a mesma idade. O Sanders tem 77 e o Biden 75, salvo engano. Eles têm as mesmas intenções de voto para disputar as primárias do Partido Democrático. O Biden um pouquinho mais, e o Sanders está ali com 20 e poucos %, o Biden já roçando os 30%, mas basicamente o empate técnico segundo o Gallup americano. Pablo Arantes, você acha que a gente pode ter uma reversão das expectativas dos Estados Unidos ano que vem? É claro que eu não estou pedindo para você fazer previsões, mas de acordo com tudo que você está vendo no mundo, né? Enfim, a própria eleição na Espanha, a eleição do Obrador no México, a insatisfação, né, com o Trump dentro do próprio Estados Unidos. Como é que você vê esse cenário da eleição americana, rapidinho, para a gente trazer o tema da universidade e ainda o tema da Amazon, se é que vai dar tempo? Pablo Arantes. Então, acho que está meio cedo ainda. Eu acho assim, o Trump, se ele conseguir... ele conseguiu alguns sucessos econômicos, assim, tudo pode ser de curto prazo e tal. Eles têm poder, por exemplo, para impor algumas coisas sobre a China, mas o emprego melhorou um pouco e tal. Se ele continuar entregando, mesmo que sejam coisas pontuais de melhora, para essa base dele, que são os trabalhadores brancos, desses empregos que estão se acabando e tal, eu acho que ele consegue se segurar e ele consegue ter alguma chance. Porque eu acho que essa coisa do impeachment e tal não vai rolar, pelo que eu estou vendo, assim, acho mais improvável. Sobre os candidatos democratas, eu acho que o Biden, ele isso quem diz é o Pepe, ele é como a Hillary, um homem do sistema, ele é um homem desse aparato, né, do complexo industrial militar,
desse imperialismo mais típico. Mas é um cara simpático e tal, vice do Obama, mas acho que não é nenhuma novidade, e não sei se ele animará o eleitorado, esse novo eleitorado democrata que elegeu pessoas mais jovens, como a Alexandra Ocasio-Cortez. Eu acho que tem uma sede por sangue novo, digamos assim. O Sanders, ele incorpora um pouco isso, mas, enfim, não sei, eu acho que vai ter uma briga ali. Eu acho que essa nova linha democrata vai ser sabotada tanto quanto da outra vez, né? Porque a Hillary aprontou 1001 com o Sanders para ganhar as primárias, né? Então vamos ver. Tem outros candidatos democratas interessantes. A própria Alessandra Ocasio, um cara que chama Beto O'Rourke, e alguns outros, né? Mas acho que ainda está um pouco cedo. Vamos lá para o Léo agora. Léo, percepções sobre a eleição americana, cenários do... Eu concordo com o Pablo que ainda é muito cedo, né? Principalmente tem que ver a economia, como vai estar na época, né? Que isso é um dos grandes fatores, né? E lembro que a Hillary, a análise, uma das análises principais que ela perdeu porque as pessoas não foram votar, simplesmente, né? Que acharam que já estava ganho e é isso, né? Então tem que ter esse engajamento. Parecido com a situação brasileira, né? Na hora de defender. Não, lá você não precisa ir. Aqui você ainda fica pensando, puta, a papelada que vai ser se eu não for votar, que merda, né? Vou ter que ir lá no cartório, etc. Mas e tem isso, né? Quem vai ser? Ainda não surgiu o novo Obama, né? Do Partido Democrata, né? Quer dizer, isso a imprensa americana faz cruelmente, quando fala desses candidatos com mais de 70 anos, 70 e tantos, tábua de mortalidade. Diz assim, ó, a chance dele morrer no ano que vem é de, sei lá, 16%, que seja. Isso vai aumentando muito, né, com a idade. E isso tem um impacto, né, na opinião das pessoas. Então, não tem um mais jovem que seja claramente o grande. O Biden teve um escândalo de acusações de que ele tinha a mão um pouco leve com as moças, né? Agora, não foi exatamente assédio, foi de assédio sexual, não foi tão grave, foi minimizado, mas enfim, vamos ver. Bom, vamos lá, realmente está cedo para a gente falar disso, né? Vou ler alguns comentários aqui, porque o pessoal está curtindo muito o nosso tá dando polêmica aqui no chat, né? Adriana Bonita Aziz, não gostei dela interromper o tempo todo uma pessoa, tá falando da Mônica Bergamo, né? Que foi presa injustamente e não se expressou em um ano. Breno tem de ir na próxima vez. Breno Altman deve estar falando. Breno mete medo na ferida dos culpados. Muito bem, Adriana Bonita Assis. Bonita, é isso mesmo. Liliane Félix, foi desnecessária a pergunta dela, mas focar nisso. Vocês querem saber? O Lula adora pergunta difícil. O Lula não tem medo desse tipo de coisa, não, de pergunta tosca, de pergunta enviesada. Na verdade, é onde ele cresce na entrevista. Eu sinceramente... Eu achei também acho que ele nas perguntas da Mônica do que nas perguntas do Florestan. O Florestan é extremamente técnico, extremamente respeitoso e com questões da geopolítica internacional. Quando o Florestan perguntava, o Lula reformulava a pergunta do Florestan para poder dar uma esquentada na resposta, porque... Eu acho que as melhores respostas do Lula foram as perguntas da Mônica, mas o que eu estou dizendo é que, assim, as perguntas foram toscas. Eu acho que ele nadou de braçada. Por exemplo, nessa pergunta que ela encheu o saco por causa da Dilma, queria porque queria. Ele, assim, falou, olha, vamos falar sobre a coisa internacional, por que ela foi mal. Assim, ele virou a mesa o tempo inteiro. Mas o que eu acho é a qualidade do jornalismo que ela se propõe a fazer, né? Sim, né? Não, tudo bem, fica registrado aqui. Eu acho interessante porque a gente diverge aqui em algumas questões e alguns internautas não entendem muito bem, né? Eles ficam passionalizados aqui, mas isso que é a grande questão, a natureza da esquerda, do segmento progressista, não precisa nem ser de esquerda. A divergência é absolutamente importante. Ontem eu conversei com a Margarida Salomão, deputada federal pelo PT, foi 2 vezes reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora, uma pessoa, linguista também, uma pessoa extremamente voltada para a educação no Brasil, com um legado já imenso. Ela é sensacional, Margarida Salomão, e ela diz que a universidade, que é o nosso lugar também, né, de nós três aqui, é o lugar do dissenso.
é o lugar de produzir balbúrdia, justamente. Ela brincou com isso, né, com essa palavra aí do Weintraub, que não entende nada de educação, ignorante. Ela chamou de ignorante na cara dura, porque é isso mesmo. Quer dizer, que é o tema que a gente vai tratar agora. Deixa eu só ler os comentários, só um minutinho que eu já passo para vocês, né? Porque tem que dar aqui a participação do nosso público, que está muito bonito, está muito grande. Giovana Maria Zabendo Pinto, a diferença daqui para a Venezuela, por exemplo, é que lá o presidente e os militares são nacionalistas. O golpe não consegue pegar, não dá, eles não conseguem dar golpe lá. Deodoro Oliveira dizendo, Vox comemorou o resultado como vitória na Espanha. Cleide Rodrigues, lá na Bolívia tem deputados pedindo intervenção na Bolívia e o povo está chamando ele de traidores, pedindo a previsão do povo, não quer intervenção dos Estados Unidos. Bom, vamos ver aqui, São Lopes dando bom dia para todos nós. Tem um comentário interessante aqui, ó. O grande Shabchuk. Gustavo Conde, pelo primarismo da tentativa do fake golpe na Venezuela, a CIA gerou o fato justamente para neutralizar a dimensão e a repercussão das entrevistas do Lula. O Léo vai gostar dessa, né, Leonardo? Quer dizer, o golpe na Venezuela só para abafar a repercussão da entrevista do Lula. O que você acha, Léo? 20 segundos. Não, eu acho que isso é viagem na maionese. Vamos botar. Tudo bem. E reverência. Nós temos aqui reverência também no nosso chat. Nestar. O Conde poderia ser estrategista do PT. Tá tirando uma comigo aqui, pois possui uma visão ampla e aguçada. Ah, não, tá falando sério. Além do equilíbrio no momento certo. Obrigado. DIA00 Nedstar. Vamos lá, coraçõezinhos aparecendo. Vamos falar da universidade pública. De repente, a gente estica um pouquinho aqui o nosso papo com linguista. Tão bom conversar com vocês, meus amigos. Leonardo Couto, Pablo Arantes, bons tempos, né? Quando tinha aquele pessoal tudo pelado lá na Unicamp, né? Né? Bacanal, aquelas pessoas com cacho de uva, assim, né? É uma coisa assim dionisíaca, né? Todas as aulas eram uma pouca vergonha infernal, né? Pablo Arantes, esse bloqueio... Desculpa, eu ia falar, eu ia dizer o seguinte, eu ia comentar, tem muita coisa para falar, né, mas assim, vamos fazer uma coisa linguista, né? O tweet do Bolsonaro, né, que a gente nem sabe se é ele que põe, se é o Carluxo, né, mas ele diz assim, né, o ministro da Educação estuda descentralizar o investimento em faculdades de filosofia e sociologia humanas, entre parênteses, né? Aí o objetivo é focar em áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte, como veterinário. Então, olha que interessante. Vamos falar digamos, de mau uso da língua, de pouca habilidade com a língua. Esse é um exemplo. Quer dizer, esse verbo descentralizar aqui nessa parada, ele é ruim por muitas razões, porque o sentido de descentralizar, digamos, não é esse que ele está dizendo aí, e tem uma questão de pressuposto. Quando ele diz assim, ele estuda descentralizar investimento em faculdades de filosofia, parece que as faculdades de filosofia e sociologia concentram a maior parte dos investimentos, são o centro do investimento, e que a questão... É o mais barato de tudo, né? Não só o mais barato, como é o que tem menos recurso, né? E aí eu vou dar um exemplo, digamos assim, bem doméstico, tá? Eu vou dar, assim, se a gente puder esticar, vai ser bom. Mas para as pessoas que não necessariamente conhecem a universidade, para elas terem uma ideia. Então, veja, eu sou professor do Departamento de Letras aqui na Federal de São Carlos. O meu departamento fica dentro de um centro, que é o Centro de Educação e Ciências Humanas, tá? Eu não tenho os números de cabeça, mas há vários cursos dentro desse centro. Provavelmente a gente tem uma porcentagem muito, muito expressiva dos alunos da universidade, né? E que cursos tem lá? Esses cursos de humanas aí, tem sociologia, pedagogia, tem música, tem o curso de letras, o de linguística e tal. Então, assim, a gente contribui bastante em termos assim, de alunos que a gente atende. A gente não tem, certamente, o grosso dos investimentos da universidade. Eu vou dar um dado, que é o seguinte, a relação entre o número de professores e o número de funcionários técnico-administrativos é a seguinte, no nosso centro, que é o Centro de Ciências Humanas, para cada professor você tem 0,2 técnicos administrativos. Tá? Ou seja, a gente, como professor, tem que fazer um monte de trabalho
que um funcionário burocrata devia fazer. Nos outros centros, nos centros que têm cursos, né, digamos que importam, né, engenharia, etc, etc, essa relação é de 0,9 TAs para cada professor. Então, assim, vai me falar de centralização? Por favor, né? Complicado. Então, assim, um exemplo prático. Você não terminou, desculpa, pode falar. Um exemplo prático, e esse é só um exemplo, tá? Se a gente pensar nos professores que têm bolsa de produtividade do CNPq, ou seja, a galera que recebe um certo tanto a mais por mês, essas bolsas estão quase todas nas áreas de engenharia, de medicina, de biologia, de matemática, de física. Então, veja. Agora, uma outra coisa é a seguinte: veja como você tem uma estratégia aí, canalha, que é a seguinte. O ministro falou sobre essa história de balbúrdia, certo? A gente vai cortar as universidades, dinheiro de universidade que a gente vai fazer no balbúrdia. Numa reportagem, ele diz isso, né? Que vai cortar dessas coisas. Mas mais para frente, qual é a declaração que acontece? Que ele dá? É a seguinte: olha, o MEC está sendo forçado a definir cortes, tá? Eles têm que cortar 30 bilhões de gastos. Eles, digamos, tecnicamente é congelamento, mas é dinheiro que não vai, 30 bilhões. 5,8 bilhões vão ter que vir do MEC, ou seja, eles vão ter que cortar. E ele declarou, isso é aspas de uma reportagem que saiu, acho que no UOL, preciso cortar, e esse corte tem que sair de algum lugar. Então, essa história de dizer que ele vai cortar de universidade que está fazendo balbúrdia é para criar, para atiçar os cachorros da base bolsonarista, entendeu? É dizer assim, tá vendo? A gente está cortando desses comunistas, etc, etc. Mas ele ia ter que cortar, né? A história é essa, ele está trabalhando para um governo que está cortando o gasto, né? Então, mas ele vai fazer esse corte de uma maneira arbitrária, que é quem faz coisas que a gente não gosta, a gente vai se vingar. Então, assim, eu vou ter que cortar, mas eu vou me vingar nesse ato de cortar, né? Eu acho que até por desconhecimento mesmo, né? Quer dizer, a Margarida Salomão disse que não tem condição, não tem lastro para analisar o cenário, como você está dizendo também, que são cenários aí discretizados da questão da relação burocracia e docência nas universidades federais brasileiras. Leonardo Couto, sua percepção desse o que me chamou a atenção nesse episódio foi realmente o anúncio, né? Porque esse tipo de contenção, de bloqueio, ele é rotineiro. É rotineiro em qualquer governo, não é só nesse governo, né? Você tem um déficit projetado, você faz lá essa restrição orçamentária, no final do ano, se começar a melhorar, você libera um pouco mais, etc. Isso é completamente rotineiro, mas ele fez muita questão de dizer que vamos cortar dinheiro do ensino superior e vamos cortar dinheiro desses lugares, e a coisa da balbúrdia, né, que ele usou. Então, ele fez muita questão de falar sobre isso, porque se não falasse, nunca ia ser notícia isso, né? As universidades iam ficar sem o dinheiro da mesma forma, mas nunca ia virar notícia, né? Porque não seria uma notícia, né? Isso pode ser feito silenciosamente, até do mesmo jeito que eles querem, em algumas instituições, e isso não ia virar uma nota de rodapé no jornal, talvez, né? Então, eles fizeram muita questão realmente para mostrar para a base deles de que estamos enquadrando esse pessoal das federais, das humanidades, vamos botar dinheiro nas creches, né? A outra declaração dele, que ele deu um dado falso, o aluno de ensino superior custa 10 vezes mais, na verdade é 5 vezes mais, né? E é fácil entender por que custa, etc, né? E aí ele cria essa oposição, né? Esse fato, a estratégia dele ficar estratégia, né? Quer dizer, surpreender com o corte. O corte era completamente previsível, né? E isso vai ser feito de outra mesmo forma. Nesse volume, Leonardo, você que está por dentro desses números aí, mesmo nesse volume? Era 10, 15, 20%, sim, assim. E não quer dizer que, por exemplo, se fosse um governo responsável, eles reavaliariam esse corte no futuro, entendeu? Mas é comum que você comece com um corte significativo e depois você vai melhorando com o passar do ano. Isso é normal, mas fazer a questão de anunciar, esse é o ponto, né?
Bom, gente, isso é muito interessante que vocês estão falando. Pablo quer complementar rapidinho, Pablo, para a gente fazer. Tem que abrir seu microfone, querido. E você pega uma notícia que devia ser ruim, que é corte, e transforma numa notícia boa, né? Tô tirando desses depravados, né? Acho que é uma coisa essencial que vocês deixam aqui para a gente entender essa notícia do bloqueio, né, das universidades, que é a maneira com que se divulga esse tipo de informação. Se você divulgar com a delinquência verbal habitual que eles estão acostumados, você vai ter gritaria. Acho que, enfim, até mobiliza a comunidade acadêmica de uma certa maneira, e também o debate, né? Eu acho que a gente está, a esquerda democrática, o segmento democrático, não necessariamente de esquerda, está conquistando espaço com esse desastre, o governo Bolsonaro aí, até esse momento, 120 dias de governo sem produzir absolutamente nada de produtivo para o país, economia paralisada, emprego na pior situação, dia do trabalho hoje, manifestações pelo Brasil inteiro, com outras manifestações marcadas na sequência. Mas vamos só lembrar que é isso, o governo não está fazendo nada, mas isso eu tenho visto, vender esse discurso de que o governo já era, de que o Bolsonaro já era, mas não é que já era. Eles continuam com o poder da caneta, entendeu? Continua podendo fazer essas ações. E isso, como é a atribuição do executivo, é difícil de evitar, entendeu? Esse é o ponto. Dizer que o governo já era, que não tem mais governabilidade, não, eles continuam. O Congresso a gente sabe que é facilmente comprável, é barato o Congresso brasileiro, né? Então, continuar com o poder da caneta, não importa se a popularidade é baixíssima, né? Não é concurso de popularidade. Não é concurso de beleza, né, Leonardo Couto? Grande Leonardo Couto, Pablo Arantes. A gente vai ter de deixar a Amazon para o próximo Papo com Linguista, porque a gente já bateu 1 hora, e eu tenho de fazer cravar 1 hora aqui, é interessante, porque daí eu encaixo ele na TV 247 depois, entre programas, horários melhores, mais nobres e tal, porque a gente vai reprisar depois pela TV 247. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que deram uma super audiência aqui no canal do Conde nessa manhã do Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador. Quero dizer que às 13 horas eu vou fazer a live do Conde pela TV 247. Quero dizer que agora, nesse momento, está começando a entrevista do Leonardo Atucho com o Pepe Escobar, uma grande entrevista para a gente entender aí os bastidores da Venezuela. E ao longo do dia teremos uma programação intensa, tá? Na TV 247 e no canal do Conde. Hoje eu estou de plantão no 247, então a gente vai ter muita programação. Vou apresentar o Boa Noite com o Paulo Moreira Leite, confirmando ainda se o Alex Sonic vai estar com a gente. E aí, eu me despeço de vocês, palavras finais, vamos dar o tchauzinho para a gente fechar esse hangout e abrir o nosso trabalho para a semana que vem, onde nós iremos voltar com o Papo com Linguista. Pablo, Leonardo. Até mais, adeus, pessoal. Todo mundo que puder, vá para as manifestações de 1º de maio na sua cidade. Aê, Pablo Arantes, Leonardo, e aí? Também? Não, também, assim, aí aproveite para descansar também, né, que isso não é um feriado que dá para emendar, mas paciência, né? Muito bom. Um beijo para todos vocês e até a próxima. Valeu. Valeu.